Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui já não tem só mães, né? Tem alguns homens também que são pais. Tem gente, tem pessoas aqui querendo conhecer mais, aprender mais, sobre como uma forma simples, né, de cuidar da saúde dos nossos filhos. Também adquirir mais conhecimento para aplicar, né, no nosso dia a dia com os nossos filhos, né? E ainda mais hoje que a gente tem um tema tão importante, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Indianara de Castro, e esse evento, essa reunião, né, que nós temos promovido de 15 em 15 dias, nós demos o nome de Mães que Cuidam, né, porque além de nós cuidarmos dos nossos filhos e da nossa família, nós também temos a oportunidade de empreender, né, e de cuidar além da saúde dos nossos filhos, de ir muito mais além que isso, tá? É, Meu nome é Indianara, como eu disse, essa é a minha família. Sou casada com o Oscar, e aqui estão os meus três filhos, né, que são as crianças que me motivam todos os dias a fazer o que eu faço, a trabalhar no que eu trabalho hoje, né? Aqui tem algumas curiosidades sobre mim, mas o que eu gosto de destacar é que a maternidade foi o que me transformou, e empreender foi o que a maternidade me confirmou, sabe? Eu consegui aprender muito para educar os meus filhos através do empreendedorismo, e isso lá se vai 12 anos, né, empreendendo, trabalhando para mim, através do meu negócio, e ajudando outras pessoas também a empreenderem. E esse evento de hoje, ele é destinado a você obter mais conhecimento de forma simples, né, para você cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família e principalmente dos teus filhos, e também de gerar a possibilidade de também construir algo que você possa trabalhar da sua casa, tá? Empreender também, tá bom? Assim como eu faço, assim como outras mães que estão nessa sala também já fazem, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? E pouco discutido, eu acredito, porque a gente preocupa com tantas coisas, né? Mas é muito importante a gente cuidar da boquinha dos nossos filhos, da saúde da boca deles, da dentição, dos dentes, e cuidar da alimentação para que esses dentes também sejam fortes, né? E linkando isso também à saúde intestinal, né? Hoje a gente tem uma pessoa muito especial que vai falar sobre esse assunto com vocês, sobre a importância da alimentação saudável, a importância de cuidar dos dentes dos nossos filhos. E eu quero que você coloque aí no chat, antes da gente passar para essa pessoa, de onde que você é, de onde você está assistindo essa palestra que vai começar daqui a pouquinho. E também se você já teve dificuldades com o seu filho no dentista, né? Tem algumas pessoas que podem ter algumas histórias, né? E eu posso falar que as minhas experiências foram muito tranquilas, né? Mas uma delas aconteceu justamente com a pessoa que vai estar aqui hoje. Ela atendeu uma das minhas filhas num momento difícil, porque o dentinho dela estava para cair, mas não perdeu a raiz, então teve que passar por uma pequena cirurgia para extração do dentinho, e foi muito tranquilo, foi assim maravilhoso o atendimento, e por isso eu busquei ela como referência para trazer esse assunto aqui para vocês. Né? Ó, tem gente de todo lugar, tem pessoal de Curitiba, São Paulo, Santo André, Lajeado, Rio Grande do Sul, longe, Maringá, pessoal daqui, a Jana de Betim, pessoal do Brasil todo, né, assistindo a essa apresentação e a esse momento, né? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início à parte mais importante, né, que é falar, trazer a pessoa que vai falar desse assunto com a gente, né, que vai compartilhar comigo essa apresentação, né, e vai falar principalmente da saúde da boquinha dos nossos filhos. Para quem não conhece, a doutora Ligiane Pavuna, né? Ela é odontologista, ela tem um consultório aqui em Belo Horizonte, perto da região da Pampulha, que é uma região muito grande daqui. Todo mundo que é de BH e de Minas Gerais conhece, né, a região da Pampulha. E eu quero convidá-la a acessar a sala agora, para que ela possa terminar de se apresentar e falar desse assunto com vocês. E logo depois da apresentação dela, a gente vai deixar aqui uma oportunidade de vocês conversarem um pouquinho, da gente bater um papo e vocês fazerem perguntas para ela também.
Então, seja muito bem-vinda, Lidiane. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu sei que você também é uma pessoa muito ocupada, assim como a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala, então te agradeço muito a disponibilidade, tá bom? E que Deus te abençoe. E eu vou sair aqui agora e vou deixar você compartilhar a sua tela. Obrigada. Vai lá, compartilhando a tela. Não. Isso aí. Isso. Compartilhar. Tá todo mundo ouvindo direitinho, vendo? Sim? Sim, tá aparecendo a tela certinha, tá ótimo. Tá certinho? Então, muito obrigada, quero agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui ministrando essa palestra e passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e alimentação, né, versus alimentação. Sou a doutora Lidiane Pavuna, né? Sou cirurgiã dentista, sou formada na Faculdade Arnaldo. Tenho um consultório odontológico, né? Como a Índia já disse, tenho um consultório odontológico na Julita Nogueira, no Santa Terezinha, em Belo Horizonte. E lá é um consultório completo, né? Lá nós atendemos todas as especialidades, lá é um consultório completo. E eu, cirurgiã dentista, realizo atendimento adulto e atendimento infantil. Gosto muito de crianças, né? Não é a minha especialização, mas eu realizo atendimento infantil também e gosto muito do que eu faço. Então, hoje nós vamos falar aí sobre saúde bucal relacionado à alimentação. Então, o incentivo aos cuidados com a saúde bucal, ele deve ter início aí desde o nascimento da criança, desde o crescimento da criança, desde cedo na vida da criança, né? E como que a criança vai aprender a ter uma higienização adequada, uma alimentação adequada, através do ensino, né? Através dos pais que vão ensinar essa criança, através do incentivo que a criança vai ver, né? Os pais fazendo a higienização ali, tendo uma boa alimentação, e o auxílio e um bom exemplo. Às vezes os pais chegam no consultório, né, e falam assim para a criança: ah, mas você tem que escovar, né? Eu falo para ela que ela tem que escovar, mas a criança, ela não tem, nós vamos ver mais para frente aí, que a criança ela não tem a capacidade, a coordenação motora de estar realizando higienização sozinha. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, ela precisa do auxílio dos pais. Às vezes, por a criança, ela vestir roupa sozinha, pentear o cabelo sozinha, trocar, né, calçar os sapatos, às vezes a gente acaba deixando essa questão aí por conta da criança. E a criança ela não consegue fazer isso sozinha, né? Então, a alimentação saudável, principalmente na troca dos dentes, ela traz aí para nós uma condição da saúde bucal na fase adulta, uma condição favorável, né, para isso. A probabilidade dessa criança ter dentes saudáveis, né, quando ela ficar mais velha, é muito grande. Por quê? Porque ela teve uma alimentação saudável, ela teve uma higienização correta, né? E a saúde bucal, ela está muito além da nossa higienização. Às vezes a gente acha que para ter uma saúde bucal é só higienizar, né, corretamente. E não é, né? Vai muito além disso, né? A saúde bucal, ela depende de uma série de atitudes. Quais são essas atitudes, né? Escovar os dentes regularmente, né? Todo mundo sabe aí, sempre que a gente pergunta para o paciente quantas vezes você escova os dentes por dia, né? Ele sempre responde 3, né? O paciente já logo diz 3 vezes, né? Então, escovar os dentes regularmente, utilizar o fio dental. Às vezes os pais às vezes têm a dificuldade de usar o fio dental na criança, né? E existe um fio dental, não sei se vocês já viram,
que é um fio dental. Vocês estão me ouvindo direito, gente? Está ouvindo, Indianara? Estão ouvindo Tá, direitinho? muito bem. Existe um fio dental que ele é próprio para utilizar em criança, que é um fio dental de plástico, né? Que ele tem ele pega assim, né? É mais fácil o manuseio dele com a criança do que a gente pegar um fio dental daquele, né, grande que a gente usa em adulto mesmo e usar na criança. Ele é mais difícil, né? Esse fio dental que a gente usa. Então, o fio dental é muito utilizado em criança é esse fio dental de plástico, né? Que ele é um pegadorzinho assim de plástico, então ele fica mais fácil o manuseio. Depois, quem tiver dúvida, pode me mandar lá no Instagram, eu mando para vocês, né? Quem tiver interesse aí em saber. Visitas regulares ao dentista, né? É recomendada aí uma visita a cada 6 meses ao dentista, realizar uma limpeza e criança, né? Principalmente. É muito importante que os pais levem a criança desde cedo ao dentista. Por que isso? Eu sempre falo com os pais que se a criança ela sempre vai ao dentista, se ela sempre ela acostumar com aquele ambiente ali, se porventura algum dia acontecer da criança cair, machucar e ter que ir ao dentista, realizar um procedimento mais invasivo, né, que leva anestesia, alguma coisa, a criança ela já vai estar acostumada com o ambiente odontológico. Então, por isso é muito importante levar sempre a criança ao dentista, para ela já ir acostumando com aquilo ali, né? E se algum dia ela precisar de fazer um procedimento mais invasivo, né? Isso fique mais tranquilo para ela, ela já está acostumada com aquilo ali, né? E uma alimentação, uma dieta equilibrada. A gente olha para a boquinha da criança e a gente já consegue perceber ali, né? O que essa criança está comendo? Será que ela está comendo, tendo uma alimentação saudável? A gente já tem essa percepção. E às vezes os pais falam assim: ah, doutora, mas eu escovo, né? A gente escova direto, mas às vezes vai olhar, a dieta da criança não está uma dieta, né, favorável. O que essa criança está comendo no dia a dia? Então, isso é muito importante, né? Uma alimentação saudável, logo eu tenho grandes chances de ter aí uma saúde bucal também. Então, vamos falar aí sobre alimentos prejudiciais à saúde bucal. Logo, a gente já vê aí um refrigerante, né? Que hoje as crianças, né? A gente assusta muito porque as crianças hoje têm tido um consumo muito grande de refrigerante, né? E isso assusta, gente. Além de fazer mal tanto para a saúde bucal, também faz mal para a saúde como um todo, né? Os alimentos aí industrializados, todinho, né? Biscoito recheado, muita bala, né? Tem crianças que levam isso de lanche diariamente para a escola. E isso é preocupante, né? Muito preocupante, porque a criança, além de estar ingerindo ali alimentos que não fazem bem, também prejudicam, né, a saúde bucal. Às vezes passa o dia todo sem escovar o dente ali, às vezes na escola não leva a escova, e isso aí fica ali no dente, né? Tem alimentos que são chamados alimentos retentivos. O que são os alimentos retentivos? São, por exemplo, biscoito recheado, essas batatinhas, salgadinhos que a criança come e aquilo fica ali grudado no dente, né? E são alimentos ricos em açúcar. O refrigerante, por exemplo, né? Ele é bem ácido, né? Ele provoca uma desmineralização do esmalte do nosso dente e além disso, ele causa uma queda do pH da nossa boca, favorecendo aí a, a, o início, né, das lesões de cárie. Então, devemos ficar muito atentos a isso, né? O que as crianças estão levando aí de lanche. O doce, né? Se perguntar, todo mundo sabe. O que causa a cárie? Todo mundo já responde, né? O doce. Então, o doce é o principal causador da cárie. Ele torna o ambiente ali mais propício, né, para a proliferação das bactérias. Causa uma queda do pH da boca, né, e desmineralizando o esmalte, que é a camada externa do nosso dente.
Então, o doce aí, todo mundo sabe que não faz bem para os nossos dentes, né? Principalmente aí das crianças, que já têm uma imunidade, né? Às vezes não, a criança está doente, por exemplo. Então, se ela faz ingere muito esse tipo de alimento, é batata, né? Que é certo aí de que vai causar aí as lesões de cárie. Então, esses são os alimentos aí que são prejudiciais à saúde bucal. Então, fique aí uma alerta para os pais, evitar de dar diariamente esses tipos de alimento para as crianças. Então, vamos falar sobre os alimentos benéficos à nossa saúde bucal da criança, já que esse é o tema aí principal, né, da nossa noite aí. Vamos falar primeiro, então, dos alimentos fibrosos. O que são os alimentos fibrosos? São as frutas, os legumes, as verduras, que produzem aí um aumento salivar da nossa boca. Vocês sabiam que a saliva, ela ajuda a limpar os nossos dentes? Por que a escovação principal do dia à noite? Eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes. Qual que é a escovação principal do dia? Muita gente responde que é de manhã. E não é à noite que é a escovação principal do dia. Por quê? Porque à noite há uma queda da produção de saliva ali. Então, a gente fica muito tempo com a boca fechada, fica, né, quente, úmido, tudo que bactéria gosta, né? Ambiente quentinho, fechadinho. Então, tem uma queda da produção de saliva ali. E a saliva, quando a gente está, né, por exemplo, durante o dia, a gente está falando, a gente está produzindo saliva ali, e a saliva ajuda a limpar os nossos dentes, né? Então, por isso que à noite é a escovação principal do dia, porque à noite a gente tem essa queda de saliva, e a saliva ajuda a limpar, né? Então, os alimentos fibrosos, que são aí, né, as verduras, os legumes, eles produzem esse aumento salivar. Então, é muito importante que a criança alimente disso. Antigamente, um pouquinho antes, né, usava muito da papinha para a criança, né? Das comidinhas amassadinhas, e a criança comia ali sempre aquela comida amassadinha. Isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque a criança, além de acostumar a ficar comendo essa comida, essa papinha, na hora que der um alimento para ela que ela precisa de mastigar um pouco mais, ela vai ficar com preguiça, né? Não está acostumada com aquilo ali. E então é muito importante dar para a criança cenoura, é muito importante dar para ela quando os dentinhos estão crescendo ali, está na fase de crescimento, estão começando a nascer os dentinhos, da cenoura, porque ajuda a fortalecer os dentes. Então, é muito importante esses tipos de alimento, porque aumenta a produção de saliva. O ferro, né? Que são o feijão, a lentilha, a ervilha. O ferro, ele auxilia na saúde da nossa gengiva. Vocês sabem que criança também tem gengiva inflamada, né? A gengiva fica inchada, fica dolorida, fica sensível. Perceber algum desses sinais na criança, passou o fio dental, sangrou, é sinal que a gengiva está inflamada. Então, o ferro aí ajuda, né, auxilia na nossa saúde, na saúde da gengiva, né, nos tecidos que sustentam o nosso dente, que é a gengiva, né? A vitamina C, que é a laranja, a acerola, tomate, couve, manga, brócolis, né? Também auxiliam na produção de colágeno, que também tem relação com os tecidos da nossa gengiva, né? Que também auxiliam aí na gengiva que segura o nosso dente, nos tecidos de suporte do nosso dente. Então, é muito importante que a criança também alimente da vitamina C, né? E a falta do colágeno, ele produz um sangramento gengival. Então, é muito importante que a criança também alimente disso. Me ouvindo? A vitamina D, que é a gema de ovo, leite, peixe, mantém a gengiva e também os dentes saudáveis, né? Importante aí na formação dos dentes permanentes e na manutenção óssea do nosso dente. Então, ajuda aí no osso, né?
e ajuda aí na formação dos dentinhos. Os dentinhos permanentes, que chama a fase que chama odontogênese, é quando estão formando os dentinhos permanentes. Acontece lá quando a criancinha tem 1 aninho de idade. Olha que coisa linda. Quando a criança está com 1 aninho de idade, está formando os dentinhos permanentes dela. E às vezes a gente vê criancinha que às vezes nem completou 2 aninhos ali, já está ingerindo aquela quantidade de alimento rico em açúcar, né? Então, assim, o coração até chega a doer, né? De ver criancinhas tão pequenininhas, às vezes, a mãe dando refrigerante, né? Não sabe, às vezes, que isso é tão importante, alimentação saudável, não ingerir açúcar, né? Antes dos 2 anos de idade. Então, é muito importante aí ter uma alimentação saudável, principalmente ali na fase de 1 aninho da criança, que é onde está formando os dentinhos dela. A vitamina D, desculpa, é importante, né, nessa fase. E aí também temos os lactíneos, que são alimentos derivados do leite, que é o leite, o queijo, o iogurte, também ajudam os dentes a crescerem fortes e saudáveis. Por que às vezes não mandar esse lanche para a criança, né? Às vezes a gente fica com uma dificuldade, aí eu não tenho filhos, né? Mas eu imagino, creio que seja uma dificuldade. Às vezes a gente prefere mandar, as mães preferem, às vezes, mandar um lanche aí, que são alimentos industrializados aí, às vezes pela praticidade, né? Mas a gente tem que preocupar com isso e saber que isso é muito importante aí na saúde bucal da criança e na saúde como um todo, né? Está relacionado aí também. E por último, a água, que também é muito importante. A água aí tem uma série de benefícios aí, né? Não só para a nossa saúde bucal também, como a saúde como um todo. A água, ela pode prevenir doenças bucais e ajudar na saúde, né? Como um todo aí. Ela auxilia na remoção dos restos alimentares, né? Ela tem um efeito limpante na nossa boca. Já perceberam que às vezes gruda aquela massinha ali né, que chama placa, que às vezes a gente vê que o nosso dente se pensa assim, não, estou precisando de escovar os dentes ali. Tá? Junta uma massinha no nosso dente, aquilo ali é a placa que junta, né? E criança também tem. Às vezes a gente acha que criança não dá mau hálito, não dá placa, mas criança tem tudo isso. A partir do momento que a criança já começa a ingerir os mesmos alimentos que nós adultos, a criança tem tudo isso. Ela tem mau hálito, ela tem acúmulo de placa na gengiva, ela pode ter gengiva inflamada, né? Então a água, ela auxilia aí na remoção dessa placa do nosso dente. Quando a gente toma água, aumenta o fluxo salivar, ela auxilia, né, na remoção dos restos de alimento aí no nosso dente. Ela tem um efeito limpante, que a gente chama efeito limpante, como outros alimentos também, a maçã. Já perceberam como a gente, quando come a maçã, a gente produz ali uma quantidade de líquido maior na nossa boca? Então, a maçã também tem um efeito limpante. Então, todos esses alimentos aí que eu disse é muito importante na saúde bucal da criança e na saúde como um todo. Então, perceberam aí que a saúde bucal, ela não está somente relacionada à higienização da criança, ela também está relacionada à alimentação, né? Tudo que a criança come também está relacionado ali à saúde bucal. Às vezes a criança escova os dentes, mas a alimentação dela é rica em açúcar, né? Então temos que, é um efeito, né? É um conjunto aí. Então, se eu tenho um consumo de alimentos saudáveis e eu tenho uma boa higienização, eu vou ter um menor risco de doenças bucais. Quero lembrar aí de uma coisa que eu ouço muito no consultório, muito. Meus dentes são assim porque eu tomei antibiótico. Eu quero aqui dizer para vocês hoje que o antibiótico não tem nada a ver com isso. O que causou aí na criança quando ela tomou antibiótico quando era criança, né? Quando toma antibiótico, a criança ela está doente, ela está com a imunidade baixa. E os antibióticos, eles são ricos em açúcar, né? Para uma melhor aceitação da criança, o antibiótico infantil, ele tem açúcar.
E às vezes a mãe dá um antibiótico ali para a criança antes de dormir e não higieniza os dentes, né? E ficou ali o antibiótico ali na boca, né? E não higienizou corretamente. É o antibiótico que causou a cárie? Não, foi a falta de higienização. Então, é um conjunto, né? Se eu tenho aí um consumo de alimentos saudáveis e uma boa higienização, eu tenho menor risco de doenças bucais. Então, a higienização aí é o fator aí dessa questão aí do antibiótico, né? Então, se eu tomo antibiótico, mas higienizo, eu não vou ter cárie. Então, antibiótico não é o vilão disso tudo. Então, doutora, antibiótico não a criança não pode comer doce? Não é isso. A criança pode sim comer doce. A criança pode comer aqueles alimentos que eu disse que não fazem tão bem para a nossa saúde bucal. Mas o equilíbrio é sim o ponto crucial, né? Nenhuma criança vive aí sem comer um docinho. Ah, ela vai no aniversário e não vai poder comer doce? Não é isso. Mas tem que ter um equilíbrio disso. A criança não pode todos os dias ficar comendo doce, né? E às vezes os pais acabam chamando a atenção da criança. Ah, eu te falei, já te falei. Mas quem compra o doce para a criança é o responsável por ela. A criança ela não vai lá no mercado sozinha comprar o doce. Tem alguém que compra para ela esse doce. Então, os pais aí são o responsável, né, pela saúde bucal da criança aí, a saúde geral dela como um todo. Né? Então, o equilíbrio é um ponto crucial. A criança pode comer doce, desde que não seja com exagero. Né? Escolha aí os finais de semana para comer essas coisinhas aí que não fazem tão bem. Né? Então, se eu tenho aí a saúde bucal, ela depende de uma boa alimentação. A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os dentes fortes e saudáveis. Então, se eu tenho uma boa alimentação aí e uma boa higienização, eu vou ter uma saúde, né? Uma saúde boa como um todo. Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar adquirindo aí, passando um pouquinho de conhecimento para vocês. E quem tiver alguma dúvida, pode me mandar. Tá aí um pouquinho aí dos meus atendimentos no consultório para as crianças, né? E eu sempre tento incentivar os pais aí, as crianças, né? A importância de uma boa alimentação e uma boa higienização bucal. Muito obrigada. Obrigada, Lidiane.